A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Vamos orar, queridos. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor. Queremos, Senhor, em primeiro lugar, Te pedir perdão por todos os pecados que tenhamos cometido contra Ti, no pensamento, no coração, nos olhos, no falar, no pensar, no agir. Ó Senhor, perdoa-nos, Senhor, todos os nossos pecados e lava-nos com o Teu sangue, e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos a presença, que o Senhor dê ordens aos seus arcanjos e anjos para sitiar e guardar nossas casas, nossos vizinhos, nossos bairros, nossos parentes, nossos irmãos. Senhor, todos aqueles que estão ligados agora via internet, Senhor, nos quatro cantos deste planeta, que os Teus arcanjos da hierarquia de Miguel estejam sitiando e guardando suas casas. Senhor, manda Teu anjo visitar aqueles que estão enfermos, que sejam radicalmente curados no nome de Jesus. Abençoa os médicos, os enfermeiros, Senhor, visita os que estão hospitalizados. Senhor, nós te convidamos, seja bem-vindo, Jesus. Entra e toma Teu lugar de honra no nosso meio, Senhor. Aqui, Senhor, na nossa casa, na casa de cada irmão que está assistindo, em nome de Jesus. E aqueles que ainda vão assistir, em nome de Jesus, porque Tu é um Deus de ontem, hoje e é sempre tempo presente. Senhor, eu peço que os Teus arcanjos e anjos se te guarde cada família, cada cidade, cada estado, cada bairro, cada nação. Faz, Senhor, do Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, desde o Ártico até a Antártica, desde a Austrália, todas as ilhas da Oceania, a África, todo o continente africano, a Ásia, em toda a Europa, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, em especial por todos aqueles, Senhor, que são moradores da Europa, Senhor, em nome de Jesus. Todos que estão, Senhor, nessas zonas de conflitos, de guerra, Senhor. Senhor, Tu tem falado incansavelmente com o Teu povo, Senhor. Tira todos os tampões dos ouvidos, Senhor, para que a Tua noiva te ouça e as advertências que vêm do alto céu, Senhor. As Tuas advertências, Senhor, e as Tuas instruções, Senhor, para não ficarem, Senhor, em situação de grande risco e pavor. Oh Senhor, nós declaramos que a nossa mente consciente, subconsciente e inconsciente é ligado ao Teu Espírito Santo. Declaramos também, Senhor, e passamos o controle, a condução deste encontro ao Espírito Santo de Deus. Senhor, abençoa, Senhor, a Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, nos dê o entendimento, discernimento e a revelação da Tua palavra através do Teu Espírito Santo, e grava, Senhor, as Tuas palavras nas tábuas do nosso coração, para não pecarmos contra Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amarramos todo espírito contrário à palavra do Senhor, todo espírito maligno, todo espírito de engano, de sedução, de prostituição, todo espírito de feitiçaria, estão amarrados, manietados, cegos, surdos, mudos, inoperantes e levados cativos para o abismo, em nome de Jesus. Nos cobrimos com o sangue precioso de Jesus Cristo de Nazaré. Fala conosco nesta noite, Senhor. Dá-nos o entendimento e o discernimento necessário, Senhor, para este tempo que estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados. Então, louvado seja e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, amados, hoje era o meu dia de folga, então
passei o dia, como se diz, era um dia de muita chuva. E isso me fez lembrar outro dia, enquanto nós estávamos orando na oração da noite, né? Que começa às vezes às 22 e entra a madrugada. Onde o Senhor falou que viria chuvas torrenciais sobre toda a terra. E eu pensei, meu Deus, quando houve a interpretação, eu enxerguei o globo terrestre e do extremo sul, sabe quando a chuva vai chegando, que vai vindo, ficando aquela neblina branca de tanta chuva? Eu vi isso, né? E hoje foi um dia muito atípico, porque é muita chuva. Muita chuva. E aí na hora eu lembrei, pois é, além da recessão econômica, além das ainda tem as variantes do clima, né? Agora, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, no mês de outubro se colhe o trigo, então os trigos estão plantados. Talvez já estejam dando os pendões, não sei, não sei muito bem disso, mas quando chove demais, muitas vezes pode apodrecer o grão, pode apodrecer as raízes, né? Mas que o Senhor guarde as plantações em nome de Jesus. Abençoamos todas as plantações de víveres, de trigo, de arroz, de milho, de feijões, de tudo, Senhor. Todas as plantações, Senhor, alimentícias do extremo sul do Brasil até o extremo norte, do oeste até o leste do Brasil, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. E amém e amém. Faz que o Senhor faça isso em todos os nossos, como se diz, nos 4 cantos deste planeta. Mas o Senhor também, isso é o nosso desejo, mas o Senhor também tem advertido o planeta, não é verdade? Hoje à tarde, o Senhor fala muito ao meu coração sobre muitas coisas. E hoje parecia assim que, fechou a torneira. E eu fiquei pensando, mas meu Deus, Senhor, eu poderia falar sobre isso, sobre aquilo, blá, 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 mas eu realmente gosto de falar aquilo que o Senhor está ministrando ao nosso coração. Aí no finalzinho da tarde eu fiz uma oração e pedi para os irmãos interpretar. Depois eu vou ler para vocês. E mais o interessante é que enquanto eu pensava isso, peguei a Bíblia e comecei a ler. Abri, né, e comecei a ler. Todos desde Ezequiel, Jeremias, o que eu fui lendo eram as advertências de Deus sobre o pecado, sobre o seu juízo no planeta. E várias partes dessas escritas estavam escrita a caneta, que o pastor João Carlos escreveu assim: isto, século 21, e várias revelações escritas, né? E eu pensei, realmente, Deus é o mesmo Deus do ontem, do hoje, e será o mesmo Deus de amanhã, porque Ele é sempre tempo presente. Não tem, o Deus do passado. Não existe passado para Deus. Existe a história, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, o Senhor, o mesmo Deus que advertia o povo lá, antes de irem ficarem escravos no Egito por 430 anos, depois mais 70 anos na Babilônia, e aí vai o resto da história. Então isso como se diz, é assustador. Pode me alcançar? É assustador, queridos. Mas eu vou ler as coisas que o Senhor me mostrou. Aqui na palavra. Meu celular. E é interessante, amados, que parece que essas partes da Bíblia, parece que elas foram escritas para o tempo de hoje. Então vamos ler. Abram o livro em Ezequiel 11. O juízo de Deus contra os chefes do povo. Então o Espírito, com letra maiúscula, me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente.
À entrada da porta estava 25 homens. No meio deles vi a Jazanias, filho de Azur, a Pelatias, filho de Benaias, príncipes do povo. E disse-me: Filho do homem, são estes os homens que maquinam vilezas e aconselham perversamente nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de construir casas? Esta cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza ao Filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala. Aqui, amados, era o Antigo Testamento. Então, o Espírito Santo de Deus vinha eventualmente sobre o homem de Deus, sobre o sacerdote, sobre o profeta, né? Hoje, nós temos como se diz, o privilégio de termos o Espírito Santo de Deus habitando, parte dele, dentro de nós. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala. Assim diz o Senhor: assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Multiplicaste os vossos mortos nesta cidade e deles encheste as suas ruas. Portanto, assim diz o Senhor Deus: os que vós mataste e largaste no meio dela são a carne, e ela a panela. A vós outros, porém, vos tirarei do meio dela. Temeste a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. Tirar-vos-ei do meio dela, e vos entregarei nas mãos de estrangeiros, e executarei juízo entre vós. Caireis a espada nos confins de Israel. Vos julgareis e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de panela, nem vos servireis de carne no seu meio. Nos confins de Israel vos julgarei. E sabereis que eu sou o Senhor, pois não andaste nos meus estatutos, nem executaste os meus juízos, antes fizeste segundo os juízos das nações que estão em redor de vós. Ao tempo em que eu profetizava, morreu Pelatias, filho de Benaias. Então caí, com o rosto em terra, clamei em alta voz e disse: ah, Senhor Deus, dará fins ao resto de Israel? No versículo 14 fala: promessa da restauração de Israel. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram. Pode abrir ali para mim, Ayrton? Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus: ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pela terra, todavia lhes servirei de santuário, por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Dize ainda, assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas, quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações, eu farei recair sobre a sua cabeça as suas obras, diz o Senhor Deus. Amados, se alguém está habitando numa terra que tem os corações duros, mas tem os corações voltados para as feitiçarias e aos seus ídolos detestáveis. Atenção, fiquem muito atentos, porque se na hora do juízo você se encontrar nessa terra, você pode
ser alcançado pela desgraça. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que estava ao oriente da cidade. Depois, o Espírito de Deus me levantou e me levou na sua visão à Caldeia, para os do cativeiro, e de mim se foi a visão que eu tivera. Então falei aos dos cativeiros todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio e de dia sai, à vista deles para o exílio. E do lugar onde estás, parte para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que o entendam, ainda que eles são a casa rebelde. À vista deles, pois traze para a rua de dia a tua bagagem de exílio. Depois à tarde sairás à vista deles como quem vai para o exílio. Abre um buraco na parede à vista deles e sai por ali. À vista deles os ombros a levarás às escuras, a transportarás, cobre o rosto para que não vejas a terra, porque por sinal te pus a casa de Israel. Como se me ordenou, assim eu fiz de dia, levei para fora minha bagagem de exílio, então à tarde com as mãos abri para mim um buraco na parede às escuras. Eu saí e aos ombros transportei a bagagem à vista deles. Pela manhã veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, não te perguntou a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes: assim diz o soberano Deus, esta sentença refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: eu sou o vosso sinal, como eu fiz, assim lhes fará eles, irão para o exílio, para o cativeiro. O príncipe que está no meio deles levará aos ombros a bagagem e as escuras sairá, abrirá um buraco na parede para sair por ele. Cobrirá o rosto para que seus olhos não vejam a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele e será apanhado nas minhas malhas. Levá-lo-ei a Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá ainda que venha a morrer ali. A todos os ventos espalharei todos os que para o ajudarem estão ao redor dele, e todas as suas tropas desembainharei a espada após eles. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispensar entre as nações e os espalhar pela terra. Deles deixarei ficar alguns poucos escapos da espada, da fome e da peste, para que publiquem todas as suas coisas abomináveis entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor e a tua água beberás com entremecimento e ansiedade. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor Deus acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: o seu pão comerão com ansiedade e a sua água beberão com espanto, pois que a sua terra será despojada de tudo quanto contém, por causa da violência de todos os que nela habitam. As cidades habitadas cairão em ruínas, e a terra se tornará em desolação. E sabereis que eu sou o Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vos tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia?
Portanto, dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio e já não se servirão dele em Israel. Mas dize-lhes, os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia, porque já não haverá visão falsa nenhuma, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá, e não será retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei a palavra e a cumprirei, diz o Senhor Deus. Veio-me ainda a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que tem este é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão muito longe. Portanto, dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor. E aqui está uma escrita de punho, também no Novo Testamento se cumprirá. Amém, amados? E também tem no capítulo 13 a profecia contra os falsos profetas. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel. Aqui, amados, estamos lendo no Antigo Testamento que falava dos profetas de Deus que estavam em Israel. Hoje, o Senhor está falando com os ditos profetas, os líderes cristãos. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que, profetizando, exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Chama eles de loucos. Os teus profetas, ó Israel, são como raposa entre as ruínas. Nós poderíamos dizer assim, os teus profetas, ó evangélicos, católicos, religiosos, etc. São como raposas entre as ruínas. Não subistes às brechas, nem fizeste muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja no dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa, os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou e espero o cumprimento da palavra. Não tiveste visões falsas e não falaste adivinhação mentirosa quando disseste, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Misericórdia. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como falais falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz, e quando se edifica uma parede e os profetas a caiam. Dize aos que a caiam que ela ruirá, haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão, onde está a cal com que a caiaste? Portanto, assim diz o Senhor Deus, tempestuoso vento farei irromper no meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraivada na minha indignação para consumir. Derribarei a parede que caiaste, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram, e vos direi, a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz quando não há paz, diz o Senhor. E aqui está escrito de punho, século 21.
Então, amados, o que estão falando? O que estão falando os líderes? Os líderes cristãos. O que estão falando no Brasil? O que estão falando no mundo? O que estão falando? Estão ouvindo o Senhor? O Senhor está advertindo o seu povo através das suas bocas? Ou estão apenas profetizando aquilo que há no coração deles? Tu, ó filho do homem, põe-te contra as filhas do teu povo que profetizam de seu coração. Profetiza contra elas. E dize, assim diz o Senhor Deus, ai das que costuram invólucros feiticeiros. Sabe aqueles coisinhas, parece uns patuá, umas trouxinhas, uns troços que faz umas mandinga, que a gente vê muitas pessoas que usam aquilo como uma segurança. E dize, assim diz o Senhor Deus, ai das que costuram invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos, e fazem véus para cabeças de todo tamanho, para caçarem alma. Olha só, amados, que espírito é esse? Que espírito que caça as almas? É um espírito de feitiçaria. Querereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmas? Vós me profanaste entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer e para preservardes com vida as almas que não haviam de viver, mentindo. Assim é o meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis aí vou eu contra vossos invólucros feiticeiros, com que vós caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos. Soltareis livre como aves as almas que prendestes. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor, visto que com falsidade entristeceste o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortaleceste as mãos do perverso para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. Por isso já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos e sabereis que eu sou o Senhor. Aqui está escrito de punho: 3 homens de valor, Noé, Daniel e Jó. Estudem sobre esses 3 homens, sobre o caráter deles. O castigo dos idólatras. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Dizendo, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos. Amado, o Senhor está falando isso para nós hoje. Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tiver tal tropeço para a iniquidade e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, Senhor, responderei por mim mesmo.
Voltarei o rosto contra o tal homem e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta, e estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Glória a Deus, amados. A justiça dos castigos de Deus. Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. Preste atenção, queridos. E ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que estes 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estiverem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvaria apenas a sua própria vida. Os 3. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos. Quais são os 4 maus juízos? Espada, fome, bestas feras e a peste, contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Mas eis que alguns restarão nela, que levarão fora tanto filhos como filhas, e eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus efeitos, e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém. Sim, de tudo que eu fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e saberão que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor Deus. Isto antes de terem matado Jesus, amados. Versículo 23 de Ezequiel 14. Isso foi antes de eles terem matado Jesus, de Jesus ter morrido. Vocês depois, amados, continue lendo. Podem continuar lendo, porque a gente lendo essas passagens aqui de Ezequiel, a gente consegue visualizar o que o mundo está passando hoje. Eu vou ler o capítulo 15 aqui, uma parte. Jerusalém é qual videira inútil, filho do homem, porque mais é o sarmento de videira que qualquer outro. O sarmento que está entre as árvores do bosque, toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto?
eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo, ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor quando tiver voltado o rosto contra eles. Tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Vamos abrir agora na primeira epístola de Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ação de graças. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo as suas muitas misericórdias, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, agora, século XXI. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. A santidade na vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, quebrando
as tradições, queridos, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, qual vive e é permanente. Aleluia. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Desejais ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casas espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não éreis por povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Glória a Deus. Sorabai ala solirimas. Senhor, assim como tu advertia o teu povo, Senhor, lá no passado, desde o livro de Gênesis, Senhor, até o Novo Testamento, até tudo, Senhor, tu tem advertido o teu povo, tu tem chamado a atenção que, Senhor, que nós não venhamos ser casas rebeldes. Tore canti halara soriadariman. Tore maini halara soriadirilirimas. O Senhor tem falado e repetido, amados. Falado e repetido, consertai vossas casas, consertai o vosso andar, não sejais hipócritas, não se assentais à roda dos escarnecedores, cuidado, parem imediatamente com as idolatrias.
Senhor, sopra com o teu fogo, Senhor, e dissipa toda nuvem de dúvida, toda nuvem maligna, toda nuvem de enfermidade, Senhor, toda nuvem de confusão. Senhor, todas as palavras que nós temos ouvido, Senhor, que elas venham, Senhor, ser gravadas nas tábuas do nosso coração, Senhor, para não pecarmos contra Ti. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos, eu vou ler para vocês a interpretação Eu, Senhor, chamo a minha noiva. O meu tempo é hoje. Para mim não tem ontem e amanhã. Vivam o meu chamado. Falo com o povo em toda a face da terra e tenho-vos alertado. Santifiquem-se. Meu Santo Espírito não habita no meio da idolatria. Sou um Deus santo. Escutem, meus filhos, os dias começarão a piorar. Estejam em mim, pois o mundo irá gemer. Estejam com as vossas botijas cheias, pois haverá grande levante do inimigo. Estejam atentos e só resistirão aqueles que forem cheios do meu Santo Espírito. Alinhem-se em mim. Amados, se o Senhor tem repetido, significa que ainda não estamos alinhados adequadamente. Amados, prestem muita atenção. Depois você pode ouvir o que eu vou ler, essa mensagem, escrevam. O Senhor está direcionando essa palavra para algumas pessoas bem específicas, para toda noiva, mas preste atenção. Senhor, colocamos diante de Ti a Tua palavra, Senhor, que ela venha queimar no coração dos Teus filhos, Senhor, e que caia por terra toda dúvida, Senhor, em nome de Jesus. Tem filhos meus aos que eu tenho que falar neste momento, porque é muito importante. Haverá uma grande investida do homem do norte e uma investida precisa. Muitos correrão de um lado para o outro, não sabendo o que fazer. Uns receberão ordens minhas já naquele local para que saiam de lá. Outros lugares ainda, essa investida não será atacada. Um grande abalo está para ocorrer em toda a Europa. Um homem, o desolador do norte, fará um grande ataque, mas eu manterei a todos os que têm os ouvidos espirituais e a mente aberta para comigo, para que recebam de mim a orientação do que fazer. Não digo isso para o desespero, mas para avisar que eu cuido dos meus, e esses que ficarão ainda deverão guardar alimentos. No momento, esse abalo não atingirá diretamente o Brasil. Ele está muito localizado no lugar onde o homem do norte está atacando. Aos demais, eu peço que orem pelos vossos irmãos que estão nessas áreas. Muitos perecerão, e orem para que o tempo se abrevie. Tem uma palavra na Bíblia que diz que se o Senhor não abreviasse o tempo, não sobreviveria ninguém ou muitos. Tenho-vos exortado a que vos abstenhais de todas as concupiscências da carne. É verdade, amados. Sabe, o tempo é hoje. O tempo é agora. O minuto é agora. Então, não dá para deixar para amanhã o que eu preciso fazer hoje, amados. Sabe? As coisas erradas que eu fazia semana passada, essa semana que eu fiz hoje, amanhã, a partir de agora, deu. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, você tem o Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo está aqui no planeta, ele fala, ele tem um compromisso de falar, de conduzir a noiva, de advertir a noiva, de
puxar as orelhas da noiva, né? Ele é o amigo do noivo. Ele foi, como se diz, ele tem a procuração assinada por Deus, por Jesus, para cuidar e zelar da noiva. Amados, se vocês têm dúvida quanto à palavra do Senhor, diz: Senhor, testifica para mim se isso tudo é teu mesmo. Me dá uma palavra, fala comigo em sonhos, e o Senhor vai fazer, amados. Ele vai fazer, mas com muito cuidado, porque se você tem estado com os ouvidos sujos, tem estado mergulhado na pornografia, como se diz, nas lascívias, na idolatria, em tudo, nos pecados da carne, você pode ouvir tudo distorcido. Então, arrependam-se, arrependo das suas concupiscências, arrependo-se do seu agir, arrependo. Se tu não sente peso do pecado, diz: Senhor, eu peço perdão de boca, mas eu não sinto o peso desse pecado. Então, Senhor, coloca o peso dos meus pecados sobre mim para que eu possa sentir e me arrepender verdadeiramente. Se não é um pedido de perdão de boca, o coração não sente nada. Então, que o Senhor possa estar quebrantando os vossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Neste momento, amados, fecha os teus olhos, ora ao Senhor em pensamento. Você aí na sua casa, talvez nem todos os seus familiares são cristãos, muitos debocham de você, não queira enfiar Jesus goela abaixo de ninguém, simplesmente abençoe. Abençoe. Você pode muitos estão sendo ridicularizados porque estão guardando alimentos, estão fazendo seus estoques. Simplesmente diga, olhem as notícias econômicas. Se você não acredita em Deus, né? Eu creio em Deus. Eu creio que Jesus fala conosco. Eu creio que o Espírito Santo nos conduz. Então vamos orar, amados. Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes eu fico horas e horas, nós ficamos horas e horas vendo filmes, lendo notícias, vendo canais como é que se diz? Canais com palavras distorcidas, coisas que não edificam a fé, simplesmente coisas que venham simplesmente enfraquecer a fé. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, recebe, Senhor, o pedido de perdão dos teus filhos, Senhor, que haja restauração verdadeira, Senhor, arrependimento verdadeiro, Senhor, que haja um constrangimento terrível, Senhor. Cobre a todos com o teu sangue, Jesus, que sintam serem lavados, limpos, purificados, vivificados pelo poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Nós declaramos todas as bênçãos adquiridas na obra da cruz, que foi, é e sempre será perfeita, e ela é imutável, em nome de Jesus. Oh, Senhor, louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. O Valdeci pediu oração, já que está orando. O sobrinho dele foi picado por uma aranha sábado. E ontem ele foi internado. Fizeram uma ultrassonografia, no pescoço dele está cheio de pus. E pegou uma bactéria. Pai, em nome... Como é que é o nome do sobrinho? Não sei. Senhor, eu quero apresentar o sobrinho do Valdeci, Senhor, que foi picado por uma aranha. Senhor, a tua palavra diz que ainda que fôssemos mordidos por uma serpente e escorpião, mal nenhum nos acontecerá. Então, em nome de Jesus, dá ordens aos teus arcanjos para ir até onde está o sobrinho do teu filho. E em nome de Jesus, nós ordenamos agora que este veneno
saia em nome de Jesus. Hora catorra barla silara soria daramas. Hora marna sihisti lara soria daramas. Toda bactéria, todo vírus, toda inflamação seja queimada agora em nome de Jesus. Cobrimos esse sobrinho com o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que seja radicalmente curado para a honra, glória e louvor do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados. Pai, eu quero pedir também, Senhor, pelo irmão Luiz, lá da cidade de Suzano, Senhor. Senhor, eu peço pelos teus milagres criativos, Senhor, os teus milagres, aquilo que está escrito na tua palavra, porque nós cremos, Senhor. Restaura, Senhor, que o fogo do teu Santo Espírito passe do alto da cabeça dele, com todos os seus órgãos, Senhor, o baço, o fígado, pâncreas, Senhor, vesícula, estômago, intestino delgado e grosso, Senhor. Senhor, eu peço que o sistema imunológico dele seja totalmente restaurado pelos seus pulmões, a sua medula, Senhor, os seus rins. Oh, Senhor, ordenamos em nome de Jesus que as ilhotas de Langerhans produza toda a insulina adequada, Senhor, em nome de Jesus, que a sua visão seja totalmente restaurada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Derrama um renovo do teu Santo Espírito sobre a sua vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém, amados? Então, queridos, esta, amados, foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Terminou o culto aqui, vai lá, pega e começa, Senhor. Nossa, o livro de Ezequiel, Jeremias, fala, amados, fala que Deus, no seu tempo, Ele aplica o seu juízo e a sua justiça sobre todo o planeta. Então, amados, que não venha, se você está no local onde o juízo de Deus vai ser derramado, saia deste local, para que isso não te alcance. Ah, mas Deus vai me guardar. Ele guarda. Se Ele te disser que é para você ficar, Ele vai te guardar. Mas se Ele está dizendo que é para sair, não seja tolo, né? Saia, para não se arrepender depois. Em nome de Jesus. Michele, faz uma oração. Pedi para minha filha orar. Parece que eu te alcancei. A respeito disso. Ore da barrasu que andarahasu de cantora barrashi. Hiantorila hasu tararabahasi cantotoromanahasu tribacas. Sheba canto tarala cantorila bahamantuti canto toroko shiba cantahai. Tio rocostororoho sheba baracanto ralamahasu tiante di bastuti rere cantoramas. Halastu shibala cantaramaso. Hiti canti anahasuti oloko mastuti ekas. Hantia baracanto rebabahas turri lericanto rebabas. Vento do Espírito Santo, nós pedimos a Ti, Espírito Santo. O vento do Senhor que sopre sobre as nossas vidas, Senhor. Removendo de sobre nós toda cinza, Senhor. De um fogo que um dia foi aceso e com o tempo se apagou. E hoje essa cinza atrapalha, Senhor, para que o Teu fogo mantenha-se permanentemente aceso nas nossas vidas. Teralas turiste barras súrias, sute barras tuie cantarabarraço. Que o Teu vento venha, Senhor, e dissipe, e ao mesmo tempo que remove essa cinza que atrapalha, Senhor,
Ele ao mesmo tempo acende essa chama e faz com que ela cresça e seja uma chama poderosa, que incendeie, Senhor, não somente o espírito nosso, mas que incendeie todos os sentidos naturais e espirituais, para que haja uma conexão sem contaminação contigo, Senhor. O tempo que nós vivemos, Jesus, precisamos muito, Senhor, estar com os ouvidos limpos e atentos, com os olhos, Senhor, que não enxergam o engano, mas que discernem, Senhor, o engano e mandam para longe, com o olfato, Senhor, antenado no teu perfume, no bom perfume de Cristo, com um paladar fechado para os manjares do diabo, Senhor, e aberto para aquilo que vem do teu reino. Rosteralastu diarrahashei canturi alabás torra cantaramanahás. E o nosso tato, Senhor, seja feito com mãos limpas, santificadas em Ti, Jesus. A Tua palavra é muito clara, Senhor. Ela nos ensina que nós não podemos ser santos por nós mesmos, Senhor, mas somos santificados em Ti. E nós Te pedimos nessa noite, Senhor, coloca-nos no Teu prumo. Coloca a Tua noiva no Teu prumo. A Tua palavra também diz que a boa obra que o Senhor começa, o Senhor não deixa pela metade, mas vai cumpri-la até o fim. Tu conheces o coração dos meus irmãos, da Tua noiva, Senhor. Nos 4 cantos dessa terra onde está a Tua noiva, Tu a conheces, Senhor. Então, Senhor, ajuda a Tua noiva a vencer esse tempo, a passar pelas provas, a honrar o Teu nome, a glorificar a Tua existência, Senhor. E a ser um sinaleiro de que só o Senhor é Deus. Que olhem para nós, Senhor, e não nos vejam, mas vejam o Senhor, percebam o Senhor e sintam o Senhor. Aleluia, aleluia e aleluia. Amém, Senhor. Sou convosco, meus filhos. Preparem-se, filhos, os dias são maus. Estejam em mim, o fim está próximo. O homem do norte continuará a avançar até o tempo determinado. Meus filhos, suas orações chegam até mim. Sou o Deus que cura. O irmão lá de Suzano, irmão Luiz, conheço as obras do meu servo e me alegro. Esteja em mim, meu filho. Eu lembro que ele sempre se dizia, era o fofoqueiro santo de Jesus, na cidade de Suzano. Que Jesus ricamente lhe abençoe, querido. Obedeçam a minha voz, diz o Senhor. Aqueles que são meus buscam me alegrar e se dedicam a mim. O tempo se aproxima, eu sopro sobre vocês. Sou o Senhor da vida e dou a vida. O que vem de mim dá vida e traz paz. Vivam mediante a minha palavra. Minha filha, eu cumpro as minhas promessas, mas mantenham-se em mim. Sou eu mesmo quem fala contigo. Quero te dar mais, mas para isso tu tens que abrir o teu coração, filho meu. Eu sei que tu quer, mas muitas vezes a tua carne fala mais alto. Mas o meu espírito está à tua disposição para te mudar já. Tenho grandes coisas para todos vocês. É contigo que falo. Não temas, não te condeno, te amo. Vem para mim. Obrigada, Senhor, porque tu fala com os teus filhos, Senhor. A tua misericórdia é grande, tremenda, que se renova a cada manhã. E o teu sangue é poderoso e suficiente para nos lavar, limpar, purificar, santificar e vivificar, em nome de Jesus. Amém, amados? Fiquem na paz do Senhor. Boa noite a todos e até amanhã às 5 da manhã, em nome de Jesus. Que Jesus ricamente os abençoe
Estejam atentos, amados. Fiquem atentos, em nome de Jesus. A paz.